Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do livro 10 lições sobre Erving Goffman, de Luiz Mauro Sammartino. Este livro faz parte de uma coleção da editora Vozes que tem como objetivo apresentar de forma introdutória as teorias, e a influência de grandes pensadores da cultura ocidental, principalmente. E dentre eles está, sem dúvida nenhuma, o Erving Goffman, que foi um grande sociólogo do século XX que conseguiu discutir de forma bastante aprofundada um tema que historicamente a sociologia não tratava com a devida atenção, que são as interações cotidianas. Então esse livro aqui vai ser muito importante para que você, eventualmente, que não conheça a obra do Erving Goffman de forma mais panorâmica, consiga compreendê-la melhor e entender alguns pontos principais de sua teoria. O autor não vai ficar tão preso a uma abordagem excessivamente acadêmica. Então, se você também está procurando uma leitura muito acadêmica, com uma precisão muito grande nas referências, talvez essa obra não te interesse tanto. Mas aqui vocês vão encontrar vários encaminhamentos, várias referências às principais obras do Erving Goffman. Inclusive vocês vão saber se essas obras foram traduzidas ou não para o português, e também vocês podem ter esse panorama de uma forma até associada com o cotidiano. Tá bom, gente? A obra do Erving Goffman teve um impacto muito grande nas ciências sociais, principalmente devido ao seu livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana, que é considerado um dos principais livros de sociologia do século XX e que até hoje, por mais que tenha sido publicado pela primeira vez em meados do século XX, até hoje é um livro que consegue abarcar e consegue sintetizar muito da experiência do ser humano nas suas interações cotidianas. Então, a partir dessa obra dos anos 50, o Erving Goffman conseguiu um grande impacto na sociologia. E depois ele foi produzindo outras obras que tiveram também um impacto, além da sociologia, na comunicação e também na área de saúde, especialmente devido ao seu livro Estigma. Também alguns estudos dele sobre os manicômios, enfim. Ele tem uma série de obras que acabaram interessando pesquisadores de diferentes áreas, inclusive também da minha área sociolinguística, foi uma área muito influenciada pelo Erving Goffman também, devido a esse tratamento que ele deu às interações cotidianas. Aqui eu vou falar para vocês sobre algumas das lições e ler alguns trechos também do livro para vocês conhecerem melhor a obra do Erving Goffman e também saberem como o livro pode ser importante para vocês ou não, né? A primeira lição do livro está focada em narrar de forma bem objetiva a trajetória acadêmica e vai falar da importância da pesquisa dele nas Ilhas Shetland para a formação e sua atenção especial para a interação cotidiana. Então, a primeira lição do livro vai tratar isso de forma bem panorâmica e interessante, né? Já na segunda lição, vai ter como foco a dramaturgia do cotidiano. Inclusive, o título dela é As Interações Sociais e a Dramaturgia do Cotidiano. Vou destacar para vocês aqui um fragmento, um trecho, da página 40, que vai falar sobre isso, que o autor, Luiz Mauro Sammartino, vai falar aqui sobre escolhendo a persona, a dramaturgia do cotidiano. Vamos ao trecho aqui da página 40. O motivo de tanta preocupação com a presença dos outros, na verdade, se deve a um fator principal. Nossa identidade é relacional. Nosso eu é criado a partir das interações com os outros nas mais diferentes situações. Em cada momento, uma parte de nossa identidade é colocada em contato com as outras pessoas. Ou seja, aqui é um aspecto que o autor consegue sintetizar da obra do Goffman,
de como a identidade do ser humano é relacional. E essa questão da característica relacional da identidade, ele vai desenvolver aqui mais na continuação aqui, que eu vou ler. Nossa identidade é constituída de fragmentos, pedaços a serem reunidos, sem nunca encontrarmos todas as peças. Quase como um quebra-cabeças, mas sem nenhuma foto na embalagem para mostrar qual é a figura temos de montar. Ou seja, tem alguns erros de revisão também no livro, né? Mas eu acho que ainda assim tem muito valor. Para mostrar qual figura temos de montar. Os caminhos do eu não dependem apenas de nossas escolhas, mas também das situações onde estamos e das interações em cada uma delas. Podemos perceber isso no cotidiano, pensando na imagem das pessoas a nosso respeito, criadas de acordo com a situação. Para sua orientadora, na universidade, você é uma pesquisadora. Para seu namorado, você é a principal relação afetiva, enquanto no metrô você é mais uma passageira. Seus pais enxergam como filha, seus avós como neta. No trabalho você é uma funcionária, responsável por certas atividades, ocupando um lugar na hierarquia, enquanto para suas amigas você é aquela em que se pode confiar. Então, assim, ele vai mostrando como assumimos diversos papéis no cotidiano. E como em cada um desses papéis nós acabamos tendo diferentes identidades. E que a nossa identidade vai ser formada em boa parte pela junção dos vários papéis que assumimos no nosso cotidiano. E essa é uma síntese muito interessante do pensamento do Erving Goffman. Ou seja, se você quer conhecer de forma acessível esse livro, já mostra aqui muitas qualidades. Terceira lição vai discutir a importância do conceito de ritual, né, na sociedade. Aí eu leio para vocês o trecho da página 49 a 50. Que ele vai em si, aqui na 49, o autor vai pegar um trecho do Erving Goffman, na página 88 de Relations in Public, que ele vai oferecer a seguinte definição ao Erving Goffman, nas palavras agora do Erving Goffman. O ritual é um ato superficial e convencionado, por meio do qual o indivíduo retrata seu respeito e consideração por algum objeto de valor último para aquele objeto de valor último, ou para seu substituto. Um ritual, portanto, mostra o nosso respeito por uma situação e pela importância que os outros atribuem a essa situação. E aqui ele vai exemplificar na sequência. Uma reunião de trabalho, agora já as palavras do Luiz Mauro Samartin. Uma reunião de trabalho só começa de verdade quando os responsáveis anunciam o início, marcando a passagem das interações informais para as atividades esperadas. E só terminam, por sua vez, quando os laços forem desfeitos por uma outra frase ritual proferida pelo organizador. Isso leva a outro ponto. Nem todo mundo está autorizado a realizar a performance do ritual. Em um ambiente de trabalho, a abertura e o encerramento das atividades só pode ser realizada pelo gestor ou alguém designado por ele. Nenhum outro participante pode, a seu critério, encerrar a reunião, sem provocar um estranhamento, senão um conflito. Já em uma situação informal, como uma reunião de amigos em um bar, qualquer pessoa, ao menos em teoria, tem autorização do grupo para puxar um brinde e proferir as palavras rituais desse momento. Então aqui ele vai tratando vários tipos de rituais. Enquanto as pessoas às vezes pensam que rituais estão restritos a algumas áreas muito específicas da nossa sociedade, essa palavra ritual, a teoria do Erving Goffman, quando a gente a conhece, nos traz para abordar esse cotidiano o tempo todo. O tempo todo. E nesse cotidiano a gente vai vendo que há ritual desde uma reunião de trabalho até mesmo num bar quando estamos conversando com nossos amigos. Então essas questões de ritual são muito bem desenvolvidas pelo Erving Goffman e aqui o livro traz uma excelente introdução sobre elas. Já a quarta lição
é um dos temas que eu considero mais importantes, né, para serem estudados nas sociedades atuais, que é o estigma. O estigma é um ponto central da teoria do Goffman, né? Inclusive ele tem um livro específico só sobre o estigma, sobre o qual eu pretendo futuramente até gravar um vídeo aqui para o canal. Vamos a ele. A pessoa com estigma aprende a se reconhecer dessa maneira e descobre desde cedo as consequências. O aprendizado social do preconceito pode levar, em alguns casos, à interiorização desse modo de ver as coisas. Essa é uma das partes mais complicadas. O estigmatizado pode não perceber que as características negativas lhe são atribuídas de maneira artificial e pensar na realidade se ele não é mesmo inferior aos outros. Há uma chance do indivíduo aceitar a identidade danificada como o principal aspecto de si mesmo. E ele vai continuar aqui. Esse trecho vai ser um pouco mais aprofundado aqui na nossa análise, devido à importância do tema. Como ele está discutindo aqui, obviamente, como é que as pessoas vão aprendendo o estigma, né? Esse tipo de visão a respeito de si mesmo tem várias consequências na vida da pessoa. Em Estigma, Goffman mostra algumas delas. Ela pode se sentir responsável pelo estigma, somando à humilhação um sentimento de culpa, e a culpabilização da vítima atinge um ponto mais complexo nesse caso. Isolamento, recusa em sair ou ver outras pessoas estão entre as formas de evitar o olhar e o julgamento associados ao estigma. Em alguns casos, rejeitar a própria imagem, negando também outros aspectos de sua identidade, a pessoa se autocancela. Uma outra forma de lidar com o estigma, talvez mais sutil, mas igualmente violenta, é tentar parecer o que não se é para ser aceito em algum lugar. Isso é mais recorrente quando o estigma não é visível. A pessoa busca uma identidade adequada ao momento. Por exemplo, rindo de piadas discriminatórias sobre o grupo ao qual pertence para não revelar esse vínculo, mesmo quando isso significa violência contra quem se é, uma agressão a si mesmo. Ou seja, quando a gente vê esse estigma todo, né, esses impactos, né, como o isolamento, esse sentimento de culpa, de humilhação que o estigma leva para a pessoa, que a pessoa acaba sentindo com o estigma, a gente consegue entender melhor as questões relacionadas a preconceitos, a gente consegue entender melhor como a nossa sociedade desprestigia certos grupos, certas pessoas que tenham esses estigmas, né? Tenham, nos dizeres até aqui que eu citei, a sua identidade danificada. Então esse ponto é muito importante para a gente entender várias questões. Pode ser aplicado em várias áreas, né? As pessoas da área de saúde, por exemplo, costumam gostar bastante de aplicar essa teoria para lidar com problemas cotidianos relacionados ao estigma, né? Que, por exemplo, a área de psiquiatria pode lidar bastante com isso. Também na educação, eu como professor, né, quando estudo o Goffman, eu sempre que leio a obra do Goffman, eu vejo diversas aplicações para a minha atuação cotidiana como professor. E essa explicação do estigma, inclusive, enriquece muito a vivência em sala de aula para nós conseguirmos interpretar e lidar melhor com essas situações de estigma que acontecem na sala de aula. Tá bom, gente? A sexta lição vai falar do enquadramento, né? E o enquadramento, eu vou ler para vocês aqui o trecho que está entre a página 100 e a página 101. Vamos aqui ao trecho da página 100 e 101. Principalmente da página 100 aqui. Primeiro interpretar, depois ver. Em geral, aprendemos que primeiro a gente vê alguma coisa, depois interpreta o que viu. A ideia de enquadramento vai em outra direção. Primeiro interpretamos, depois vemos. Isso acontece porque, diante de uma situação, projetamos o quadro esperado e procuramos encaixar os fatos dentro dessas expectativas. Naqueles microsegundos antes de abrir a porta da sala de aula para entrar,
Enquanto sua mão vira a maçaneta, você projeta o enquadramento. Aula, na cena a seguir. O enquadramento, para Goffman, é uma definição de situação. Fazemos isso ao responder: o que está acontecendo aqui? Definir uma situação significa atribuir sentido ao que está diante de nós. O problema é que, diante de uma cena, nem todo mundo usa o mesmo enquadramento. E aqui a gente tem uma aplicação, que depois o autor vai trazer, muito interessante das redes sociais, são as hashtags. As hashtags ajudam a colocar todo o sentido ali do texto, que numa abordagem multimodal costuma unir significados visuais, escritos, às vezes também sonoros, as hashtags. As hashtags ajudam a trazer esse aspecto de uma maneira muito poderosa. Então é bom a gente pensar como as hashtags hoje em dia ajudam a construir enquadramentos, né? E também aproximar as pessoas, vamos dizer assim, nas redes sociais. É bem interessante as pessoas interessadas em determinados enquadramentos. A oitava lição vai ter a mídia como principal tema, né? E aqui eu vou ler, e aqui é muito interessante o enquadramento publicitário, que já vai dar uma certa continuidade a isso, né? Aqui ele vai comentar sobre o estudo, né? Gender Advertisement. Desculpa se meu inglês assim não ajudou muito aí nesse trecho. Ao longo do estudo, reforçado por centenas de ilustrações, Goffman mostra as diferenças de gênero produzidas nas propagandas, com o homem sempre em uma posição de maior prestígio social, trabalhando fora, enquanto a mulher se dedica a tarefas domésticas, mostrando algo novo a ela, explicando ou ensinando alguma coisa, tomando atitudes de proteção ou em primeiro plano nas situações. Como sempre, concentra-se nos detalhes do que chama de ritualização da subordinação. Mulheres sorrindo, em planos mais baixos, sentadas ou ajoelhadas, e de maneira descontraída, cercadas de crianças, em uma vinculação com a maternidade. Goffman destaca a hiperritualização das fotografias publicitárias, caracterizadas pelo exagero, simplificação e padronização das imagens do homem e da mulher. E em todas elas, um ponto: atenção aos gestos, expressões e posicionamentos corporais. Estudando a mídia, encontra novidades na comunicação. Ou seja, que ele conseguiu notar, já ali na segunda metade do século XX, essa hiperritualização das fotografias publicitárias, como várias relações, várias interações entre os participantes estavam bastante ritualizadas e eram muito importantes para a divulgação de diversos produtos. Esses enquadramentos eram utilizados e ainda são, de certa maneira, né? A gente consegue enxergar esses enquadramentos, às vezes eles sendo reestruturados, né? Mas os participantes sendo bem parecidos de certa maneira, né? Às vezes há uma troca de papéis atualmente, mas os participantes estão lá. Há enquadramentos, há papéis sociais sendo exercidos, e tudo isso tem um impacto muito grande na produção de publicidades diversas, ainda hoje, o que reforça a importância de se estudar ainda a obra do Erving Goffman para entender diversas nuances do cotidiano. Por fim, eu quero destacar para vocês que a 10ª lição, a 9ª e a 10ª lição vão destacar a metodologia do autor. Vai reforçar, né, que ali ele tem uma predileção pela pesquisa qualitativa a respeito do cotidiano, com a valorização da imersão na situação estudada. Ou seja, ele valorizava muito a imersão na situação estudada. Isso era fundamental para a abordagem do Goffman, inclusive para ele entender o cotidiano. E a síntese da teoria do Erving Goffman nós podemos encontrar nas páginas 169 e 170, né?
Aqui ele vai falar o seguinte, né? Resumindo em uma linha, sobre a teoria do Goffman, né? Qual é então a teoria de Goffman? Resumindo em uma linha, poderia ser algo como: a ordem social se manifesta na ordem da interação. E aqui ele vai dar uma continuidade a essa síntese. Observando as pequenas interações, conseguimos ver a sociedade em ação, seus modos de pensar, sua moral e seus problemas. Ou seja, em vez de partir sempre do macro, o Goffman propõe uma análise do micro. E esse olhar sobre o micro, a partir de uma abordagem qualitativa, nos termos que ele colocava, da importância da imersão também na situação, conseguiram consolidá-lo como um grande sociólogo e que até hoje é extremamente prestigiado e bastante lido. Os livros dele em português e inglês já receberam diversas traduções, diversas edições, e também foram traduzidos para diversas línguas, né? Os livros dele em inglês tem vários em português, em espanhol, por exemplo, que reforça ainda mais a importância de sua obra. Portanto, gente, isso aqui é uma excelente introdução, obra é uma excelente introdução para conhecer a obra de Erving Goffman e conseguir ótimas referências para lê-lo futuramente, não só em pesquisas, mas para ter um olhar mais profundo sobre o cotidiano. E eu quero destacar aqui para fechar o vídeo, caso vocês queiram adquirir este livro, tem aqui logo abaixo na descrição do vídeo um link para vocês comprarem este livro, e se vocês comprarem este livro ou qualquer outro livro na Amazon, depois de clicar no nosso link, vocês vão conseguir nos ajudar neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube de forma bastante acessível, né? A gente quer criar muito conteúdo aqui gratuito no Literatos Capital. Nosso principal objetivo é realmente dar várias sugestões de leitura por meio da nossa série de vídeos, né? Vale a pena ler, tá bom? Então aproveitem aqui nosso canal também com os outros vídeos da nossa série Vale a Pena Ler. É isso, gente. Tchau e até a próxima.